Senhoras e senhores, neste momento, teremos a nossa conferência de abertura. Nosso conferencista é professor, ensaísta, dramaturgo e crítico literário brasileiro. É membro da Academia Amazonense de Letras, leciona literatura brasileira e é presidente do Conselho Municipal de Cultura de Manaus, a Concultura. Senhoras e senhores, para a nossa conferência de abertura, convidamos o poeta amazonense Tenório Teles. Boa tarde a todos. Eu quero começar cumprimentando o secretário Paulderney Avelino pela iniciativa tão significativa de criar uma biblioteca e, ao mesmo tempo, homenagear um professor que deu a sua parcela de contribuição, que se dedicou ao magistério e ajudou na formação de tantos jovens e, portanto, ajudou na construção espiritual, na construção subjetiva da nossa sociedade. São dois aspectos fundamentais. O primeiro, o que as bibliotecas representam. As bibliotecas, desde a Grécia, elas representam o conhecimento, elas representam a possibilidade de se construir espaços onde os seres humanos, onde as pessoas possam encontrar o saber e possam saciar a sua sede e a sua fome de conhecimento. As bibliotecas, elas foram fundamentais na história da humanidade, na história da civilização, porque elas ajudaram a preservar a sabedoria que foi sendo construída ao longo do tempo pela humanidade. E hoje, como falou o secretário Paulderney, as bibliotecas, elas também se transformam com a tecnologia, porque ela não se restringe mais apenas aos livros físicos, mas aos livros virtuais. São outros formatos, são outros suportes, mas o fundamento é o mesmo, é o acesso, é o resguardo do conhecimento para que as pessoas possam acessar esses saberes necessários às suas vidas e à vida da própria sociedade. É uma biblioteca e que recebeu o nome de um professor. O professor, esse semeador de conhecimento, o professor, esse formador de almas e de espíritos. Sem os professores, sem a presença dos professores nas nossas vidas, o que seria de nós? Todos nós estamos aqui. Os que já falaram, os que ocupam suas funções na sociedade, seus cargos, só conseguiram chegar até aqui porque contaram ao longo da caminhada com o apoio, com a ajuda fundamental dos mestres, dos professores, que partilharam os seus saberes, que partilharam os seus conhecimentos e que nos ajudaram na nossa formação. Sem a participação, sem a colaboração dos professores, o secretário Paulderney não estaria aqui. E quando eu falo dos professores, eu falo dos professores que nós encontramos nas escolas, que frequentamos, na universidade, e os nossos primeiros professores, que foram os nossos pais, no nosso ambiente familiar, a primeira educação, a educação doméstica que nós recebemos, baseada nos valores, nos princípios, naqueles fundamentos que recebemos desde os momentos iniciais em que despertamos para a vida. Então vejam como os professores são indispensáveis na nossa formação, no nosso crescimento, na nossa construção.
Aproveito para felicitar meu bom amigo Carlos Guedelha, meu colega de faculdade, cumprimentar o Lorival, menino que eu conheci, cheio de sonhos, de vontade de aprender, e que também, por meio dos livros, por meio do conhecimento, do acesso à escola, pôde realizar seus projetos de vida, sua formação, e chegou até aqui, e hoje é um dos profissionais mais respeitados na sua área, na nossa cidade. Cumprimentar o secretário Marcelo Campbell, cumprimentar a professora Maria Inês, cumprimentar a filha do professor Adeli, que você, querida, tenha força para continuar a caminhada, que você siga, que você dê também a sua parcela de contribuição para ajudar a nossa sociedade a ser melhor. A vida, infelizmente, é feita de pequenas vitórias e também de perdas. Nós perdemos pessoas que amamos, nós perdemos sonhos, nós perdemos muitas coisas na caminhada, mas também ganhamos outras. E até mesmo com as perdas, nós ganhamos, porque nós aprendemos, nós tiramos lições. E eu espero, querida Adeli, que você tenha muita força para continuar na sua vida, construir seu legado, dar sua parcela de contribuição e, de alguma maneira, dar continuidade àquilo que o seu pai deixou aqui também como seu legado, no seu papel de educador. Cumprimentar meus colegas professores que estão participando e acompanhando essa atividade, cumprimentar os técnicos também da SEDUC, os profissionais da pedagogia, a Cleo, a Nete, muito obrigado a vocês. O que eu tenho a dizer com relação a esse tema da leitura e do conhecimento é que o mundo pode mudar sempre, vai mudar sempre. As coisas vão se transformar, a vida, os processos sociais, os processos culturais vão se modificar e estão se modificando com a tecnologia, com as redes sociais. Mas há uma coisa que eu penso que vai ser sempre fundamental na vida de todo ser humano, que é exatamente o conhecimento. O conhecimento, ele é indispensável no nosso forjamento subjetivo, no nosso forjamento interior, na nossa construção. Tinha razão o filósofo grego Aristóteles quando dizia que é o conhecimento que dá ao ser humano a possibilidade da sua realização. É o conhecimento que possibilita o afloramento das potencialidades que o ser humano traz em si. O ser humano, ele é um ser em potência, como diziam os gregos. É um ser em potência. Quer dizer, ser com possibilidades. Mas como é que essas possibilidades, essa potência que todos nós trazemos, como é que ela se efetiva, como é que ela floresce? Essa potência, ela floresce por meio dos estímulos, o conhecimento, a leitura, o acesso à escola, o acesso à arte, o debate, as leituras dos livros, as experiências sociais, as interlocuções. Tudo isso se constitui num grande processo de formação, de forjamento do ser humano. As nossas perdas, as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos problemas, os desafios que a vida nos impõe todos os dias, são todas essas experiências que vão contribuindo para nos forjar. É como se o tempo, é como se a vida fosse um grande escultor e nós somos essa matéria que vai sendo esculpida e que vai tomando forma ao longo do tempo. Isso é tão importante que na sociedade grega, os professores, os educadores, eles tinham um papel do maior significado.
e o primeiro grande professor que nós temos conhecimento na cultura ocidental. Evidentemente que existiram outros antes, em outras culturas, mas o primeiro grande educador que nós conhecemos foi exatamente o filósofo Sócrates. E qual era a grande preocupação do Sócrates naquela época, há 2.500 anos? A mesma preocupação que nós temos hoje, que é a preocupação com a formação da nossa juventude. Uma boa parte da angústia que nós vivemos com relação aos problemas que o país vive, uma boa parte dessa preocupação que temos, ela se liga, ela se vincula diretamente a uma questão fundamental. Secretário Paulderney, temos um grande desafio na nossa sociedade. É um desafio tão grande que, quando pensamos na complexidade desse desafio, às vezes nos questionamos se temos condições de ajudar, de contribuir, de estar à altura dele. Era o mesmo desafio buscado por Sócrates, por Platão, lá na Grécia, 2.500 anos. O desafio de formar os jovens. Agora sim, retorno o nosso querido poeta Tenório Teles. Acontece nas melhores lives, querido poeta. Então, retornamos com você a palavra neste momento. Como eu estava dizendo ainda há pouco para o secretário, são os desafios da caminhada. Não podemos nos deixar abater por nada, nem mesmo pelos problemas técnicos que aparecem. A gente tem que continuar sempre. Então, como eu falava, vivemos hoje o mesmo desafio que se vivia há 2.500 anos, que é o desafio de trabalhar para formar bem a juventude, formar os quadros para a sociedade, formar seres humanos capazes de pensar por si mesmos, preparados para ajudar a sociedade a ser melhor. Havia um propósito fundamental na educação grega que eu penso que continua válido até hoje, que é o propósito de preparar, de formar seres humanos capazes de pensar com autonomia, com liberdade, de uma forma crítica e, principalmente, cientes do seu papel e de suas responsabilidades sociais. Esse continua sendo o grande desafio, do meu ponto de vista, que nós temos em termos de formação do ser humano. E como é que vamos conseguir alcançar ou realizar esse propósito? Eu penso que por meio de várias formas. A educação formal, a escola, a sala de aula, o trabalho dos professores. Mas eu considero que nesse processo de formação de cada ser humano em particular, a leitura cumprirá e cumpre um papel da maior relevância. E por que a leitura é tão importante? Porque a leitura de um livro pode ser uma experiência transformadora na vida de um jovem, na vida de uma pessoa, de um modo geral. Ninguém passa pela leitura de um bom livro impunemente. É muito frequente você ler um texto, você ler um livro, e após essa leitura, a sua vida mudar radicalmente, se transformar radicalmente. Porque esse livro te provoca, te instiga, essa leitura te enriquece, essa leitura, ela tem a propriedade de remexer com os valores, as crenças. E muitas vezes um livro nos ajuda, um texto nos ajuda no nosso processo de busca, de caminhada e principalmente no nosso processo de compreensão. Por isso que eu estou muito contente de participar desse evento, porque é um evento em que nós estamos inaugurando uma biblioteca e eu tenho certeza que muitas pessoas vão encontrar nesse espaço conhecimentos, elementos, informações que não vão ser só úteis na sua vida, nas suas pesquisas, vão ajudar também no seu processo de autoconstrução. A leitura é tão importante, é tão fundamental, que um dos grandes brasileiros do nosso país, o escritor Monteiro Lobato,
dedicou a sua vida aos livros, dedicou a sua vida a semear obras pelo nosso país. Ele não só escreveu muitos livros, como ele fundou várias editoras com o intuito de propiciar o acesso das pessoas, da sociedade, a esse bem fundamental que é exatamente o livro. E ele cunhou uma das frases mais conhecidas também, e uma das frases mais repetidas, quando ele dizia que um país se faz com homens e livros. Essa frase, que é repetida muitas vezes, ela merece um pequeno comentário. Quando ele diz que um país se faz com homens e livros, ele fala de três coisas: país, a sociedade em que estamos inseridos, uma realidade, portanto, institucional, política, que precisa ser construída, porque nada na vida está pronto, nem as pessoas, nem as sociedades e nem os países. Os países precisam ser construídos, e um país, para ser bem construído, precisa de pessoas preparadas, precisa de jovens preparados, e é por isso que a escola é tão importante. E é por isso que os educadores são tão necessários. Educadores motivados, educadores entusiasmados, educadores comprometidos, gestores comprometidos, interessados, determinados a vencer os percalços da caminhada, porque não existe caminho fácil. Todos os caminhos são difíceis, todos os caminhos são difíceis. Mas se vence com esforço, com dedicação e com perseverança. Então, quando o Monteiro Lobato falou do país, era nesse sentido, que para construir o país nós precisávamos de duas coisas: ter homens para trabalhar, para ajudar, para construir, para se dedicar, para fazer, para semear, e os livros, que na verdade não são os livros em si mesmos. Os livros simbolizam o conhecimento, o saber. Nós precisamos do saber, nós precisamos das pessoas bem formadas para que nós possamos, evidentemente, contribuir e ajudar na formação e na construção de uma sociedade melhor. Então, o Monteiro Lobato foi muito feliz nesse aspecto, e nesse sentido, a leitura, ela cumpre um papel da maior importância. E nesses tempos que estamos vivendo, de pandemia, a leitura não só é importante como formação, como a leitura também nos ajuda a suportar a solidão, a nos fortalecer interiormente para que nós possamos vencer todas essas angústias que nós vivenciamos com tantas perdas e com tanto sofrimento. Isso é tão significativo que Jesus Cristo, numa frase fundamental, uma frase muito bonita e simbólica, dizia que nem só de pão vive o homem, mas também da palavra. Não basta só alimentar o corpo, não basta só cuidar do corpo, é preciso também fortalecer a alma, fortalecer o espírito, para que nós possamos suportar as provações da caminhada, as exigências da vida. Quem não tiver um espírito fortalecido pelo conhecimento, pela lucidez, pela espiritualidade, pela sabedoria, vai ter muito difícil, vai ter muita dificuldade para encontrar o seu lugar no mundo e, principalmente, para construir uma história e uma caminhada produtiva, enriquecedora e que contribua também para a transformação da vida das pessoas. Então, a leitura cumpre um papel muito relevante nesse sentido. Mas não é só isso. Quando a gente fala da leitura, a gente fala também de uma coisa muito importante, porque a leitura é o tempero da alma. A leitura, ela ajuda no despertar das nossas potencialidades. Às vezes, coisas que estão adormecidas dentro da gente, elas são despertadas pela leitura. Isso me faz lembrar um pequeno poema de Helena Collodi, que ela diz assim: Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem dessa estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. Esse poema, ele é muito interessante para nós que somos educadores, porque nós recebemos os nossos alunos, todos eles
de uma forma ou de outra, cada um segundo suas peculiaridades e singularidades, todos eles trazem a sua estrela. A capacidade que cada um tem, a potência que cada um tem. Por meio da educação, por meio dos ensinamentos, por meio do autoconhecimento, da leitura, do acesso, por meio da orientação, esse pequeno jovem, essa criança, pode transformar essa estrela, essa capacidade num sol, pode florescer a sua capacidade, pode desenvolver as suas potencialidades. Mas, infelizmente, alguns não conseguem perceber a força que tem dentro de si, a estrela que tem dentro de si, essa capacidade que está, muitas vezes, adormecida dentro de si. O papel da educação e dos educadores é exatamente esse, de despertar essa águia, essa força, essa luz que existe dentro de todo ser humano, para que essa pequena estrela que recebe, como uma metáfora da sua capacidade, possa ser transformada num grande sol brilhante, iluminador, capaz de iluminar não só a sua vida e a sua interioridade, mas capaz de iluminar o mundo. E nós temos inúmeros eventos de homens e mulheres que, com as suas capacidades, transformaram a estrela que receberam de Deus, que era a sua capacidade, e transformaram essa estrela em grandes realizações científicas e culturais. Como não pensar, no nosso caso, num Carlos Drummond de Andrade? Como não pensar no poeta Tiago de Mello, menino de Barreirinha, que veio para Manaus, estudou e se tornou um grande poeta brasileiro e hoje completa 95 anos de idade e deixa para o país como legado uma obra significativa do ponto de vista literário, do ponto de vista humano. Como não pensar numa figura como Oscar Niemeyer, o grande arquiteto de Brasília, um menino que se apaixonou pelas formas, pelas curvas, pelas ondas e transportou isso para a sua arquitetura e legou à humanidade grandes prédios, grandes realizações arquitetônicas que encantam, que fascinam. Como não pensar em Cartola, o grande compositor brasileiro? Como não pensar em Tom Jobim? Como não pensar em Chico da Silva, o nosso cantador genial, Moacir Andrade? Quer dizer, nós temos vários exemplos de pessoas que conseguiram despertar as suas capacidades, e não só despertá-las, mas transformar essa capacidade em realizações para a sociedade. Eu espero, sinceramente, meu querido amigo Guedelha, secretário Paulo Derney, desejo que os senhores tenham êxito na condução da educação da nossa cidade e que vocês possam contribuir com a ajuda dos professores, dos educadores, a fermentar e a despertar essa luz, essa potência que as nossas crianças e que os nossos jovens possuem. Porque a leitura, ela é fundamental, a leitura, ela é transformadora, a leitura nos ajuda a pensar sobre a vida, e quando eu falo de leitura, eu não poderia deixar de mencionar aqui um poema tão bonito de Cora Coralina, que eu compartilho com todos vocês, que fala exatamente dessa força que deve unir a nós todos nesse processo de construção da vida, de construção da cultura e do conhecimento. Quando ela diz assim: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, nos jovens, exalto sua confiança
generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência, da educação e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. A leitura deste pequeno poema é uma leitura que nos convida a uma profunda reflexão. Uma profunda reflexão sobre os nossos compromissos. Uma profunda reflexão sobre as nossas responsabilidades em relação ao mundo, em relação ao outro, em relação ao nosso próximo. É um poema que nos convida a pensar sobre a esperança, sobre a crença na construção de uma outra possibilidade de vida e de existência. Esse poema ilustra esse fundamento da minha fala, que considera a leitura como um fator fundamental do processo pedagógico, do processo de formação, do processo cultural e do processo educacional. Eu sonho com o dia em que nas nossas escolas nós tenhamos muita leitura, que nós possamos todos os dias ser brindados e alimentados com a palavra encantada, com a palavra poética, com a palavra transformadora, que é a palavra da literatura, dos escritores. A leitura nos ajuda a voar. A leitura nos dá asas para voar por meio do sonho, por meio da imaginação. A leitura pode contribuir para que nós sejamos mais felizes também. Para que a nossa esperança, a nossa chama interior não venha a arrefecer. E a leitura e os livros e os poemas também nos ajudam a ter paixão, como nos fala o grande poeta francês Charles Baudelaire, no seu belo poema Embriagai-vos, quando ele diz: é necessário estar sempre bêbado, tudo se reduz a isso, eis o único problema. Para não sentirdes o fardo horrível do tempo que vos abate e vos faz pender para a terra, é preciso que vos embriagueis sem cessar. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude? Como achardes melhor, contanto que vos embriagueis de felicidade, de sonhos. E se algumas vezes sobre os degraus de um palácio, sobre a verde relva de um fosso, na desolada solidão do vosso quarto, despertardes, com a embriaguez já atenuada ou desaparecida, perguntai ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, perguntai a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que rola, a tudo que canta, a tudo que fala, perguntai-lhes que horas são. E o vento, e a vaga, e a estrela, e o pássaro, e o relógio hão de vos responder: é hora de embriagar-se. Para não serdes os martirizados escravos do tempo, embriagai-vos, embriagai-vos sem trégua. De quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como achardes melhor. Embriagai-vos de sabedoria, de esperança, embriagai-vos da beleza que a arte, que a leitura, que os livros nos possibilitam. E a leitura, ela é tão importante, ela é tão fundamental, que a leitura nos ajuda a revelar o mundo. A leitura nos ajuda a encontrar um caminho nesse mundo tão grande, nesse deserto que é a existência humana. A leitura nos ajuda a viver. A leitura nos ajuda a ser. A leitura também contribui para que nós possamos ser nesta vida efetivamente mais conscientes do nosso papel. Quem ler não só
compreende o mundo. Quem lê tem mais possibilidade de ser no mundo, de ser um cidadão, de ser uma pessoa mais consciente, de ser uma pessoa com autoconhecimento, de ser uma pessoa mais iluminada, mais esclarecida, mais tolerante, com mais empatia e alteridade. Porque a leitura nos permite compreender melhor o outro. E o mais importante, também nos ajuda na nossa própria autocompreensão. O ato de leitura é também um ato de libertação. Não é sem razão que o poeta Tiago de Mello escreveu um dos mais belos poemas falando da importância da leitura, falando da importância das palavras. Quem aprende a ler, aprende a ver de uma forma diferente. E o mais significativo, aprende a se ver no mundo. E eu encerro esta minha fala dizendo alguns versos deste poema tão bonito do poeta Tiago de Mello. E ao mesmo tempo lhe presto uma pequena homenagem neste encontro tão importante. Em homenagem ao professor Adailton, e abrindo essa biblioteca, que também tem um caráter simbólico nesse momento. Canção para os fonemas da alegria. Peço licença para soletrar no alfabeto do sol pernambucano a palavra tijolo, por exemplo. E poder ver que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas. E descobri que todos os fonemas são mágicos sinais que vão se abrindo e vão unindo pedaços de palavras que aos poucos vão unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor. E acaba por unir a própria vida no seu peito, partida e repartida, quando afinal descobre num clarão que o mundo é seu também. Que o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas o modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Peço licença para avisar que, ao gosto de Jesus, este homem renascido é um homem novo, porque ele aprendeu a ler. Peço licença para terminar soletrando a canção de rebeldia que existe nos fonemas da alegria, canção de amor geral, que eu vi crescer nos olhos do homem que aprendeu a ler. Que nós possamos viver essa magia da descoberta do mundo, da descoberta da beleza, da descoberta das palavras, e que as palavras possam nos iluminar, que a leitura possa nos alimentar de sabedoria, de conhecimento, de autoconfiança e, principalmente, que a leitura nos ajude a fortalecer a nossa crença, a nossa confiança, o nosso compromisso com a educação da nossa terra, com os nossos jovens, com as nossas crianças, e que com o nosso trabalho nós possamos ajudar na formação desses seres, desses pequenos seres que estão sendo forjados para a vida, para o mundo, e que eles possam ser luz, e que eles possam ser pontes, e que eles possam ser fermento para a construção de um mundo muito melhor do que esse que vamos deixar para os nossos filhos e para as próximas gerações. Muito obrigado a vocês pela atenção, parabéns, secretário Paulderney, parabéns aos professores, parabéns aos subsecretários, aos colegas pedagogos, que vocês tenham muita força, muito bom ânimo para continuar semeando e ajudando os nossos jovens a encontrar um lugar no mundo, a encontrar um sentido nas suas vidas, porque só pode ajudar a construir um mundo melhor, um mundo mais feliz, aquele que tem a felicidade dentro de si,
Pois, como dizia, para encerrar, a grande escritora Safo, a grande escritora grega Safo de Lesbos: o que é belo aos olhos e basta, mas o que é bom é muito mais que belo. Muito obrigado.